Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos que sintonizam a Rádio Brasil Espírita de Maceió. É sempre motivo de alegria nós estarmos próximos a vocês, usando esse momento tão agradável que é de falar sobre o Evangelho de Jesus, onde nós estamos praticamente chegando ao final dos estudos, dos comentários sobre o Sermão da Montanha. Em apresentações anteriores, nós já comentamos as bem-aventuranças, as recomendações, os alertas de Jesus, Jesus nos ensinando a orar. E hoje nós comentaremos um dos versículos finais do registro do Sermão da Montanha, feito por Mateus. Está exatamente no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 28, onde o evangelista anotou: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. E é realmente importante nós lembrarmos como foi marcante, como foi significativo o fato de Jesus estar se dirigindo àquela multidão que o acompanhava. E realmente ele sensibilizou aqueles corações. Ele emocionou a muitos. E nós encontramos observações pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, num livro assinado pelo espírito Humberto de Campos e que se titula Boa Nova. Então, nesse livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos escreve pela mediunidade de Chico o capítulo O Sermão do Monte. E ele encerra esse capítulo fazendo referência exatamente a essa situação emocional, vibracional positiva, de esperança, de fé, de alegria, que motivou a tantas criaturas. Então, é interessante nós até lermos esses trechos anotados pela mediunidade de Chico Xavier. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotolava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava, dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos fininhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, homens sadios, exibindo muitas vezes outros, aqueles doentes, a corrosão que havia feita pela enfermidade nas suas mãos e nos seus pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os olhares felizes, a figura do mestre surgiu na iminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e aos sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que o acompanhava, que depois veio a ser Mateus, na sua qualidade, que era inclusive de cobrador de impostos, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças, bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados
os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo, Jesus falou do reino de Deus, onde o amor é que edificaria maravilhosas situações perenes e sublimadas. As promessas de Jesus pareciam na realidade dirigidas a um futuro humano. Do alto do monte soprava um vento forte, deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia, se haviam impregnado de uma virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se para todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já estavam brilhando no firmamento, como que radiosas bênçãos divinas. Muitas mães, sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com um semblante sorridente e diziam: Bendito seja, Filho de Deus. E Jesus os acolhia satisfeito, enviando a todos o seu sorriso de afeição. É nessa situação, então, que Jesus completa, aquela manifestação histórica, o Sermão da Montanha. E aí, muitas criaturas ficaram tão emocionadas que começaram até a abraçar, amparar o necessitado, fazendo um preito de reconhecimento e de gratidão a tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Inclusive, o próprio Levi, que depois veio a ser Mateus, ele também, naquele momento, ele se modificou, ele se rejubilava, no seu coração, segundo o registro feito por Humberto de Campos. Porque todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus serão bem-aventurados efetivamente. Então, essas anotações tiradas da psicografia de Chico Xavier são muito oportunas, e tem tudo a ver com essa anotação feita por Mateus nesse encerramento do Sermão da Montanha, que todos estavam maravilhados, emocionados com as palavras de Jesus. É por isso, amigos, que nós temos comentado ao longo de vários programas, nesse ano, esse momento histórico, significativo, porque o Sermão da Montanha, ele resume toda a palavra de Jesus, ele resume todos os seus ensinos, a essência moral do ensinamento de Jesus. E é isso que o Espiritismo procura analisar e valorizar nas obras escritas por Allan Kardec. Desde o Livro dos Espíritos, que tem uma terceira parte, com perguntas e respostas sobre as leis morais, e todo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec analisa em vários capítulos versículos do Novo Testamento, com seus comentários, mas também acrescentando as instruções dos Espíritos, para clarear cada vez mais a mensagem que emana do coração de Jesus para toda a humanidade. Assim, meus amigos, é dessa forma que Jesus concluiu o seu sermão, naquele momento em que uma multidão o acompanhava. E a propósito, nós que lembramos de todas essas situações tão belas, de ensinamentos tão marcantes, relacionados com os ensinos de Jesus, nós temos que lembrar que nós estamos, na verdade, concluindo um ano físico, um ano terreno, e nos preparando para a mudança de data,
para a mudança para um novo ano. E é interessante, todas as vezes, né, que isso acontece, existe, pelo menos na grande maioria da humanidade, aquela sensação de uma expectativa favorável, de um momento de esperança, né? Alguns expressando alegria, otimismo, imaginando um outro ano, mas que seja melhor, que seja mais satisfatório para cada um de nós. E é nessas horas de mudança, né, no nosso calendário material, no nosso calendário terreno, é que muitos desejam, né, um bom ano novo a todos. E aí é interessante quando nós estamos encerrando um ciclo, um ano físico, um ano terreno, e nos preparando para um novo ano, que nós temos que pensar e relacionar, inclusive, com os próprios ensinos de Jesus expressos no Sermão da Montanha. Ou seja, nada melhor do que cultivarmos aquele sentimento de boa vontade, aquele desejo que deve partir do íntimo da pessoa, de melhoria, de progresso interior, de progresso íntimo, de progresso espiritual, assentado onde? Nos ensinos de Jesus. A propósito, nós encontramos inclusive num livro psicografado por Chico Xavier chamado Vida e Caminho, da editora de São Bernardo do Campo, Grupo Espírita Emmanuel GEM, uma mensagem de Emmanuel falando sobre a carta de Ano Novo, onde ele lembra que todo Ano Novo é uma oportunidade de aprender, de trabalhar e de servir. Então, onde e como que nós vamos aprender, trabalhar e servir no Ano Novo? Nada melhor do que buscarmos a inspiração nesse roteiro traçado por Jesus, né, no Sermão da Montanha. Então ele lembra nessa mensagem de muitas situações que nós devemos, né, procurar a superação. O relacionamento com os inimigos, com as ofensas que muitas vezes surgem para nós, outros que sentem às vezes até um complexo de culpa porque não trabalharam o que era devido, outros sentem até uma tristeza porque acham que poderiam ter feito alguma coisa a mais. Tudo bem, mas Emmanuel escreve: ano novo, novo dia. E é nesse ano novo, nessa mudança do calendário terrestre, é que nós temos que lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos, né, ao longo desses programas sobre o Sermão da Montanha. E aí, Emmanuel sugere para todos nós: não condenemos, não vamos maldigar ninguém. Auxilie a acender a luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da segurança. E Jesus deu exemplos, né, significativos sobre a candeia, né, sobre a luz no desenrolar do Sermão da Montanha. Não te desanimes e nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo. E esse cultivo, o bom ânimo, é até naquelas situações difíceis, onde nós ultrapassamos situações da frieza, da indiferença, né, de algumas situações. Mas Emmanuel nota: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Veja que mensagem bonita essa de Emmanuel, né? Falando sobre uma carta de Ano Novo e nos dando sugestões. E sugestões essas que têm tudo a ver com essa lembrança que nós fizemos no estudo sobre
o Sermão da Montanha. Ou seja, nós temos que aprender que, após buscarmos a compreensão, o significado de cada frase, de cada ilustração que Jesus nos apresentou no Sermão da Montanha, e agora nessa coincidência que nós estamos falando de mudança do calendário terrestre para um novo ano, que nós temos que colocar as nossas mãos em serviço. Isso é que é importante. Então, estarmos abrindo a nossa disponibilidade, o nosso ânimo, a nossa vontade, o nosso desejo de fazer alguma coisa boa. Então, quando nós estivermos meditando, quando nós estivermos orando, vamos recordar das grandes ideias que nós nos assenhoreamos, que chega até nós como os ensinos de Jesus. Vamos lembrar de exemplos dignificantes de pessoas, de amigos, de conhecidos, de vultos históricos que nós conhecemos para servir de roteiro, de ilustração, de iluminação para as nossas vidas. Então, cada reencarnação, cada vida terrestre que nós temos, cada momento que o nosso espírito retorna ao cenário terrestre, exige braços abertos, a começar do regaço materno que nos acolheu, do amparo que nós tivemos das nossas genitoras desde aquele momento, né, do nascimento. Mas procuremos então colocarmos essas mãos agora, nós abrirmos os nossos braços e disponibilizarmos as nossas mãos para a construção de um momento mais positivo. Ou seja, a cada mudança do calendário terrestre, vamos evocar a essência do ensino moral de Jesus para que isso possa balizar, orientar o nosso roteiro, a nossa caminhada nesse novo ciclo que nós estamos começando. Então é importante nós cultivarmos a reflexão para que a gente possa lembrar, pensar, né, e nos dispusermos a eventuais mudanças, mas principalmente eventuais ações com as nossas mãos. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, né, que seriam seus intermediários, ele mesmo veio até nós, naquela vida gloriosa, para trazer-nos a mensagem de Deus. Mas ele colocou as mãos dele a serviço do povo, de todos aqueles que o procuravam e que o cercavam, e de preferência aqueles que eram menos felizes. Então nós temos que, nesse momento, pensarmos em Jesus e seus ensinos. E toda vez que nós nos sentirmos cansados, todas as vezes que nós estivermos suspirando por um repouso, muitas vezes, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravados no lenho do sacrifício. Olha o exemplo de Jesus, do qual, muitas vezes encarnecidas, espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra de perdão e a serenidade da bênção. Assim, meus amigos, que nos acompanham nessa série de estudos, de programas sobre as bem-aventuranças que nós estamos analisando à luz do Espiritismo, é muito importante nós colocarmos aquelas palavras de Jesus, aquelas recomendações de Jesus, nos esforçarmos para colocar em prática. É por isso que nós repetimos sempre, os versículos do Novo Testamento não estão aí registrados para serem decorados, repetidos solenemente, não. É para nós buscarmos a compreensão, a essência do seu significado e buscarmos a colocar em prática para que estejamos em toda parte levando
a nossa contribuição. A nossa contribuição a começar do nosso esforço de superação de impasses, de superação de dificuldades, que é a nossa própria reforma íntima, mas também o nosso esforço, de onde nós estivermos, estarmos também colaborando com a melhoria, não é? Num terreno em que nós estamos pisando, num ambiente que nós estamos convivendo com muitas pessoas. Dessa maneira, nós deixamos a todos vocês essa sugestão, que ao encerrarmos um novo ano de estudos, mas preparando um ano novíssimo, um ano que pode representar razões de esperanças para nós, a mudança do calendário terreno para mais um ciclo, né, das nossas vidas terrenas, das nossas vidas materiais, que a gente possa executar nessa nova oportunidade, nessa nova caminhada, vamos assim dizer, lembrando de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Vamos imaginar, portanto, o novo ano como esse caminho amplo, novo, que está se descortinando à nossa frente e que nós devemos caminhar passo a passo, que nós devemos trilhar com o nosso esforço. Mas para esse caminho, qual é o roteiro? Os ensinamentos de Jesus, o ensino moral de Jesus, a essência do Sermão da Montanha. É isso que é a orientação, o roteiro para nós caminharmos. Mas ele também disse: eu sou o caminho e a verdade. A verdade são esses ensinos que ele nos trouxe e que foram solidificados, inclusive, com a certeza da imortalidade da alma que ele próprio nos deu nas suas aparições, nos seus diálogos, né, com a espiritualidade, no afastamento de entidades necessitadas. Em todo instante, Jesus mostrava a inter-relação com o mundo espiritual em nome do Pai, em nome de Deus. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos aqui agora, amigos, usando momentos de uma vida física, reencarnados, mas nós somos espíritos imortais. Então, em realidade, a nossa vida não se extingue com o término, não é, da nossa existência corporal. Daí é importante pensarmos como é bom se nós pudermos aproveitar passo a passo, ano a ano, todas essas oportunidades, de maneira que a gente tenha nessa fieira, nessa sequência de experiências, a consolidação nos nossos espíritos, nos nossos corações, no nosso íntimo, do ensino moral de Jesus. Vamos então buscar otimismo, alegria, esperança, uma boa expectativa para essa nova etapa do ciclo das nossas vidas terrenas, do novo ano que está se anunciando para todos nós. Deixamos assim a todos vocês, amigos que nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, essas evocações do Sermão da Montanha, para que possam servir de roteiro, de inspiração para o novo ano que nós estaremos iniciando. Assim, deixamos a vocês os nossos votos de um bom ano novo, que seja realmente um novo dia, um novo momento para todos nós, e que tenhamos a nossa força, a nossa energia, a nossa boa vontade sintonizada com os ensinos de Jesus, procurando colocar em prática a essência do Sermão da Montanha. Assim, até um próximo programa, e que já será realizado no novo ano. Até lá, meus amigos.